Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é a Polly do Entre Livros e Personagens e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre os melhores romances de época que eu li no ano de 2019. Não é novidade pra ninguém nesse canal que romance de época é o meu gênero favorito. Devo ter lido uns 40 livros do gênero mais ou menos durante o ano, mais que todos os outros gêneros. E resolvi colocar esse ano, na retrospectiva, um vídeo só pra romances de época. Por quê? Porque nos outros anos eu meio que negligenciei eles, colocando no meio de todos os livros lidos durante o ano. E assim eu consigo dar mais destaque pros meus livros queridinhos e que eu amei tanto a leitura. Então, sem mais enrolação, bora conferir quais foram os títulos? Só lembrando que os livros não estão numa ordem de preferência, eu amei todos, exceto o último, que foi meu favorito mesmo, então eu deixei ele pro final. E que se vocês gostarem de algum desses livros, meu link da Amazon tá aqui embaixo, então adquiram por eles e me deem uma pequena comissão que ajuda a comprar coisas pro canal, ok? Eu chego de enrolação e vamos realmente falar dos livros. Bem, e o primeiro livro dessa lista não podia ser de uma autora diferente, porque é uma das minhas queridinhas, vocês sabem, tudo que sai dela por aqui no Brasil eu leio, porque ela é muito maravilhosa. Estou falando que é de Julia Quinn, com Um Marido de Faz de Conta. Eu li os 3 livros da série dos Hawksby, eu acho que é assim, esse ano, mas esse aqui, em especial, ganhou muito meu coração. E eu fiquei encantada com a história da Cecília e do Edward, sério. Como eu já disse, a história da Cecília e do Edward, a Cecília é uma moça que ela perde o pai e ela só tem o amparo do irmão para não se casar com um homem asqueroso e o irmão desaparece na guerra. E a Cecília fica desesperada, ela vai pra América atrás do irmão e chegando lá, ela acaba encontrando o Edward, que era amigo do Thomas, com quem ela conversou algumas vezes por carta, ferido, abandonado, e ela acha que ele tá quase desenganado. E ela não quer deixar ele ali sozinho naquela situação, então pra poder cuidar dele, ela inventa uma pequena mentira de que ela é a esposa de Edward Hawksby. O que acontece? Ele acorda sem memória e acreditando realmente que ele se casou com ela por procuração. E ela não tem coragem de desmentir isso porque ela, sendo esposa dele, ela teria mais facilidade para encontrar notícias sobre o seu irmão. Só que ela fica com aquele peso na consciência de que eu não posso fazer isso porque eu estou usando ele, ao passo que ela também está se apaixonando por ele e sabe que aquela mentira pode estragar qualquer futura coisa que possa surgir entre eles, entendeu? E assim, o que me deixou encantada com esse livro, que foi o diferencial dele pra mim, foi o relacionamento dos dois, que vai surgindo de uma forma muito bonita e que vai encantando a gente, leitor, assim, ao longo da história. E outra coisa que eu amei é a Cecília, porque a Cecília é tão humana que eu fiquei encantada com a personagem, sabe? E o que mais me encantou na Cecília foi ver a forma como ela se joga pra vida, mesmo que ela sinta medo, a forma como ela busca ajudar, que ela busca fazer de tudo pelas pessoas que ela ama, como ela se entrega por inteiro pra ajudar o próximo e como ela tem um coração assim enorme, sabe? Foi aquele tipo de personagem que você tem vontade de guardar num potinho, de tão fofa que é, de tão... E assim, outra coisa que eu adorei nesse livro é que os personagens são bem humanos, assim, eles são cheios de erros e acertos e tudo mais, então assim, ninguém é aquele estereótipo de mocinha perfeita ou mocinho perfeito nesse livro, então eu gostei muito e entrou pra minha lista de favoritos desse ano. E outro romance de época que entrou pra minha lista de favoritos esse ano foi Cilada para o Marquês, da Sarah McLean, porque, gente, Sarah McLean é muito maravilhosa. Aqui a gente vai ter a história da Sophie Talbot. A Sophie Talbot é uma das irmãs perigosas. As irmãs dela são conhecidas assim na sociedade porque elas são um tanto quanto escandalosas. E a Sophie é bem diferente delas, então assim, ela é vista como a mais sem graça entre as irmãs perigosas, mas todo mundo espera o escândalo dela. Isso vem acontecer quando ela pega o marido da irmã traindo ela numa estufa, ela acaba arrumando um escarcéu pra defender a irmã e todo mundo a vê como a pior das irmãs, entendeu? A mais barraqueira. E ela fica revoltada e ela quer voltar pro único lugar onde ela já se sentiu bem na vida, que era uma casa numa propriedade que os pais dela tinham antes que eles ganhassem o título. Então, assim, ela resolve fugir e pede ajuda por Ray. Ray é um marquês que acha que ela está querendo dar um golpe nele, entendeu? Que aquilo ali é um golpe para que ele se case com ela. Obviamente ele não aceita ajudá-la, mas ela dá um jeitinho de fazer ele ajudar sob pressão, entendeu? Sem saber. E com isso vai gerar uma confusão, porque ele vai descobrir que ela tá lá e ele vai achar que ela tá realmente aprontando pra ele e ela não quer nem saber dele, porque a mesma visão que ele tem dele, uma visão ruim, ela também tem dele, então assim, ela está
nem aí pra ele. Eu ia falar uma expressão muito fake agora, mas enfim. Então, os dois vão se conhecendo e eles vão gostando, mesmo que sem querer gostar do outro. E ele também vai aprontando umas com ela, porque ele tem um passado que ele sofreu uma perda e que ele não aceita aquela perda e também não aceita mais o relacionamento com o pai. Então, assim, tem essa questão do personagem curar suas feridas do passado, que é uma coisa que leitor de romance de época adora. O livro é muito cômico. A Sophie, ela é o tipo de personagem, assim, que rende uns diálogos incríveis e que faz a gente rir e que emociona a gente e que... enfim, assim, os diálogos da Sarah McLean são incríveis e esse livro aqui é uma prova deles e foi um livro que me entreteu muito, que eu fiquei presa do início ao fim e que eu terminei com vontade de abraçar o livro. Então, assim, romance de época, quando é bom, a gente tem vontade de abraçar o livro no final, entendeu? E esse aqui foi um deles e foi um dos meus favoritos do ano. E outro livro que entrou pra minha lista de favoritos logo no finalzinho do ano, aos 45 do segundo tempo, foi Uma Herdeira Apaixonada, da Lisa Kleypas. E, gente, não podia ficar fora dessa lista, sério, porque essa série da Lisa Kleypas tá sensacional, tá maravilhosa demais. Aqui nós vamos ver o West Ravenel, que é o primo das meninas do segundo e terceiro livro, irmão do protagonista do primeiro livro, encontrando ali sua alma gêmea, sua cara metade, que é a Phoebe, que é uma moça ruiva, filha de quem, da Ivy, do Pecados do Inverno, da série das Wallflowers. Então, assim, a Phoebe, ela tinha um amor de infância. Esse amor de infância dela sempre teve uma saúde muito frágil e ele era azucrinado num colégio interno por um homem que na época era um menino, né, da idade dele, mas que pra ele e pra Phoebe se tornaram os vilões da vida dos dois, que é nada mais nada menos que o West Ravenel, né, gente? Porque a gente sabe que no primeiro livro ele era uma peste e ele vai melhorando ali, né, ao decorrer da série. Então, assim, ela está disposta a odiá-lo e a nunca mais querer olhar na cara desse homem. E ela acaba, né, se encantando com ele, porque, gente, ele era uma peste quando era criança, mas ele se tornou um homem íntegro, né, quando cresce. E ele vai ajudar ela em diversas questões de propriedade. Então, assim, aqui a gente tem um romance entre os dois, obviamente, né, porque é um romance de época. A gente tem as Wallflowers aparecendo, todas elas, e eu fiquei tipo, ai meu Deus, que saudade delas. Sério, as flores secas aparecendo nesse livro aqui pra mim foi um ápice. Então, assim, tem aquele gostinho de quero mais daquela série que a gente amou antes. Tem o Sebastian, né, gente, que é o libertino mais amado das leitoras de romance de época, que a gente odeia ele no final de um livro e já tá amando no livro seguinte. Ele também aparece muito e ele tá fantástico. Eu amo quando esse personagem aparece nessa série. A gente tem aqui uma relação também dos irmãos, né, dos filhos do Sebastian, entre a Phoebe e entre os outros filhos deles, que também é muito amorzinho. Temos aquela relação familiar e esse romance incrível que começa com uma atração, mas que os personagens vão se desconstruindo pra serem bons uns pros outros, sabe? E o West, ele ajuda muito a Phoebe em algumas situações a respeito de propriedade. A gente vê que ele amadureceu muito e ele ajuda a Phoebe a amadurecer e a ver que a vida era muito mais do que aquilo que ela estava tendo, sabe? Então foi um romance de época incrível, que eu amei muito e eu recomendo demais essa série, gente, sério. Em especial esse aqui, se vocês já leram a série das Flores Secas, né, das Flores da Temporada. É isso, eu acho que é isso. Se não for, eu ponho o nome certo aqui, mas enfim, é incrível, leiam, tá maravilhoso. Agora, um livro que talvez surpreenda algumas pessoas, porque assim, se você me falasse que ia ter um livro dessa autora na minha lista de favoritos de romance de época do ano, depois de eu ter lido Agora e Sempre, eu ia falar, tá bom, tá querida, vai esperando. Mas ela conseguiu me conquistar muito na segunda leitura que eu fiz dela, e esse livro acabou aparecendo na minha lista, que foi Algo Maravilhoso, da Judith McNaught. Aqui a gente vai ter a história da Alex e do Jordan. A Alex, ela é uma moça muito franzina, muito esmirradinha, então ela parece um menino. E um dia, quando ela vai praticar um esporte lá com o irmão do amigo dela numa propriedade, que ela tá vestida com uma armadura, ela tá voltando pra casa onde ela vive com a mãe e com o tio. O pai abandonou ela quando era mais nova e ela praticamente sustenta a casa porque o tio, ele é alcoólatra e a mãe ficou meio perdida aí na vida. Ela acaba vendo um homem sofrendo um atentado na estrada e, sem pensar duas vezes, ela se joga e salva a vida desse homem. Ela acaba se ferindo e esse homem leva esse garoto que salvou ele pra estalagem. Só que esse garoto é uma garota. A cidade inteira fica sabendo que a Alex foi parar numa estalagem com um homem e isso gera um burburinho danado. Por quê?
porque é um absurdo uma moça se envolver assim com um homem e ficar solteira, né? Então a mãe vai exigir do Jordan que ele se case com a sua filha. Só que o Jordan, gente, ele é um libertino, assim, libertino nível hard, entendeu? E ele não queria a esposa, mas ele pensa, eu me caso com ela pela obrigação que eu tenho moral, eu largo ela numa das minhas propriedades e vou continuar minha vida de libertinagem. Então, assim, não é um daqueles romances de época que você começa a ler e fala, nossa, vai ser lindo. Você pensa, nossa, eu vou querer dar na cara do Jordan, entendeu? Só que uma coisa acontece e ele se vê separado da Alex. E a Alex, ela vai viver na sociedade com a avó desse personagem, que é uma dama, uma verdadeira dama, né, inglesa. E ela vai preparar a Alex para essa vida que ela vai viver agora. Só que o que acontece? A Alex acha que o Jordan era um homem perfeito, zero defeitos, entendeu? Só que ele era um vagabundo, né, gente? E ela era muito ingênua e ela só tecendo elogios pra ele, tecendo elogios e convivendo em sociedade, exaltando as qualidades do marido, todo mundo rindo nas costas dela. Então, ela vai ser uma personagem que vai se desconstruir todinha, que ela vai ter uma evolução muito grande e que quando o Jordan volta, ele vai ter que dançar pianinho pra tentar chegar na unha do dedo mindinho dela, porque ela realmente se torna uma personagem fantástica, que mostra pro que veio e que mostra que ela não ia ser aquela mulher ingênua pro resto da vida. E foi o que eu mais gostei. E o romance também eu adorei. Eu adorei a forma como o Jordan vai penar um pouquinho ao decorrer da história. Eu adorei a forma como esse personagem vai ter que pôr em xeque seus fantasmas do passado, vai ter que pôr em xeque tudo aquilo que ele acreditava se ele quiser viver esse romance, sabe? E a Judith McNally escreve de uma forma muito envolvente. É um livro meio grandinho, mas assim, você não consegue largar. Eu li isso aqui em menos de 2 dias e foi fantástico, eu amei e tirou aquela impressão ruim que o Agora e Sempre tinha deixado pra mim, entendeu? Então foi fantástico, adorei. E, gente, esse livro tinha que estar de qualquer forma nessa lista, porque é de uma das minhas autoras queridinhas. E se eu não falasse dele aqui, vocês iam achar até estranho, porque eu falei tanto dele ao decorrer do ano que vocês devem estar até cansados. Estou falando da série do Clube de Sobreviventes, da Mary Balog, com Uma Loucura e Nada Mais, que dos livros dessa série que eu li esse ano foi o meu amorzinho, queridinho, favorito e incrível, e eu fiquei apaixonada por essa história. E aqui a gente vai ter a história do Benedict e da Samantha. O Benedict, ele era sobrevivente. E aqui a gente vai ter a história do Benedict e da Samantha. O Benedict, ele era combatente de guerra, ele sempre sonhou em ser militar e aquilo pra ele era o que ele planejava pro seu futuro. Acontece que ele sofre um ferimento muito grave, que as pessoas acreditam que ele tem que amputar as pernas, ele não deixa que amputem as pernas dele. As pessoas acham depois que ele se cura, que ele nunca mais vai andar. E ele se move com muita dificuldade, mas ainda assim ele consegue andar. Então, assim, ele é um sobrevivente que superou tudo o que as pessoas falavam que ele não conseguiria superar. A única coisa que ele realmente ainda não conseguiu superar era aquela sensação de que a vida dele era no exército, que ele não vai poder voltar e que ele vai ter que encontrar um novo caminho. E a Samantha, ela é uma moça que era muito ingênua e que se casou com um homem que só fez mal pra ela, até depois da morte, porque ele era um nobre que se casou por impulso e deixou ela à mercê dos sogros que não aceitam nada que ela faça, querem tirar toda a essência dela, querem que ela se torne uma pessoa que ela não é. A Samantha, ela herdou uma propriedade no país de Gales e tá fugindo pra lá pra poder se livrar desses sogros, pra poder viver a sua vida, ainda que seja da maneira mais simples possível, pra ter um pouco de paz de novo na vida. Acontece que ela planeja fugir, ela acaba conhecendo o Benedict, os dois não se dão lá muito bem de primeira, mas ele, o cavalheiro que resolve se oferecer pra levá-la até essa propriedade, porque seria uma viagem muito perigosa, ele não queria deixá-la sozinha. Os dois vão se conhecendo, eles vão dividindo tudo aquilo que eles passaram no decorrer da vida, e nisso eles vão se envolvendo, né? Mas esse aqui é o tipo de romance maduro que ninguém se casa por impulso ou ninguém faz nada por impulso, sabe? Primeiro surge uma amizade entre eles, o amor vai surgindo aos poucos, como tinha que ser nessa situação, os dois eram muito feridos. E muito mais do que um romance muito lindo que tem aqui, porque realmente a gente encontra um romance muito lindo, aqui a gente tem uma história sobre amor próprio, sobre descobrir o seu lugar no mundo, sobre descobrir novas motivações para se viver novos sonhos, quando aqueles antigos estavam perdidos, sabe? E é muito bacana, é muito bonito, é um livro inspirador.
É um livro que me emocionou muito. Esses são personagens muito complexos que eu falando assim parece com outros 500 personagens que vocês já conhecem por aí. Mas quando você vai lendo, são tantas facetas, são tantas coisas que constroem a personalidade deles, que vai construindo a evolução deles ao decorrer da trama, que, assim, sinceramente, um dos meus queridinhos do gênero mesmo, assim, fiquei apaixonada pela história e entrou pra minha lista de favoritos. E pra finalizar essa lista, eu resolvi deixar por último o meu romance de época queridinho do ano, foi meu favorito, eu fiquei, tipo, apaixonada demais por essa história, que foi Um Estranho Irresistível, da Alyssa Kleypas, sim, também da série dos Ravenels, porque, gente, essa série, como eu já disse antes, é puro amor e eu fiquei encantada por ela e era impossível não ter 2 livros nessa lista de favoritos. Aqui a gente vai conhecer a história da Garrett. A Garrett é a primeira médica mulher da Inglaterra. Ela se formou e ela exerce a profissão independente do que a sociedade espera dela. Então, assim, ela é uma mulher incrível, empoderada, à frente do seu tempo, que vai se deparar com o Ransom, que é um investigador ali, um homem muito misterioso que não deixa ninguém se aproximar, mas que também se vê envolvido com aquela mulher cheia de força, cheia de garra e de resiliência. Os dois vão começar a se aproximar, a gente vai ter sim um romance incrível, mas a gente também vai ter muita aventura, muito mistério, que não é algo tão comum nos romances de época, mas aqui é muito bem construído, principalmente essa parte assim da aventura, das intrigas, do que vai acontecer, alguém vai se ferir, o que vai virar isso aqui. E é fantástico, gente, sério. É um romance de época muito completo, que tem um romance incrível, que tem personagens maravilhosos, você tem contato com os personagens dos livros anteriores, o que eu adoro, né? Vocês sabem que eu sempre gosto muito disso. Você tem um mocinho que ele realmente teve muitos traumas no passado e que não é o mesmo clichê de sempre. É uma coisa bem diferente, que assim me surpreendeu e que me deixou com vontade de cuidar dele, sério, porque eu fiquei com muita dó. A gente tem uma personagem também que ela foge totalmente dos padrões e não só por desafiar as regras da sociedade, mas por ter uma profissão. E o embasamento histórico desse livro é muito bacana porque realmente existiu uma médica mulher na Inglaterra mais ou menos nessa época e ela foi a inspiração para a criação dessa personagem. Então a Elisa teve todo um trabalho de pesquisa da época, dos costumes, do que foi essa mulher, de como foi a vida dela naquela época. E assim, gente, fantástico, né? Um livro com embasamento histórico, com empoderamento, com mistério, com aventura, com muito drama, com muito romance e com personagens incríveis. Como não amar Um Estranho Irresistível, sério. Ele foi meu favorito do ano. E se vocês tiverem a oportunidade de ler pelo menos um livro dessa série, leiam esse aqui, gente, sério. Foi fantástico e ganhou meu coração, assim, pro top 10 dos meus romances de época favoritos da vida. Pra vocês verem o nível que foi essa leitura. E bem, pessoal, foi isso. Esses foram os meus romances de época favoritos do ano. Eu espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouco mais sobre eles. Me conta aqui embaixo se vocês já leram algum, se também entrou pra lista de favoritos de vocês. Se vocês têm vontade de ler algum desses aqui, vamos conversar, ok? Eu vou deixar aqui do lado mais 2 vídeos que talvez vocês gostem, então vale a pena dar aquela conferida. E não se esqueça de curtir o vídeo, se inscreverem no canal e indicarem pros amigos, porque ajuda muito na divulgação e no crescimento do canal. Beijos e até o próximo vídeo.